Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Valnei, seja muito bem-vindo e ouviremos com toda a nossa atenção o Evangelho de hoje, aquilo que o nosso Senhor tem a nos falar após a apresentação que Maria e José fizeram no templo, apresentando o Senhor a nova vida, a nova casa que é a igreja que ele próprio fundou. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerazarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu aos pés diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: O espírito impuro sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali ali perto, uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade, nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido e com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vá para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, o evangelho bem grande, bem longo, mas cheio de situações que nós precisamos aqui observar ponto por ponto. E eu quero começar com a pregação. A pregação de Cristo tem como objetivo derrotar o mal presente no homem e no mundo. Além disso, a pregação de Jesus pertence a uma lógica oposta ao mundo e ao maligno. Nós precisamos observar aqui que tem dois pontos, um ponto que é do Cristo, um ponto que é do demônio. Esses pontos, eles não convergem, eles não se comunicam. Por quê? Porque são pontos diferentes, objetivo diferente. Enquanto o objetivo de Cristo é a nossa salvação, o objetivo do demônio é a nossa perdição.
Ou seja, e como é que se dá a nossa perdição? Quando nos perdemos de Cristo, quando nos afastamos de Cristo. Esse aqui é um ponto muito importante a ser enfatizado. Não, voltando aqui esse ponto que eu acho importante, eu vou repetir. Há dois pontos aqui, o ponto objetivo do demônio e o ponto objetivo de Jesus Cristo. Ponto. Aqui é importante dizer. Agora, é muito interessante que este homem endemoniado, sofrendo tantos anos, andava nos cemitérios, a convivência dele era com os mortos. Qual é o sentido dos mortos aqui? Morto é todo aquele que não está em Cristo, porque eu posso morrer na carne, mas Jesus disse aquela passagem, eu quero lembrar, ainda que morra, viverá, lembra? Porém, ele aqui está anunciando os mortos que estão fora de Cristo, mortos que estão mortos para a vida eterna da mansão dos mortos. Então, aqui há uma diferença. E Jesus quer curar, quer libertar. Então, interessante que o demônio, esse endemoniado, aqui a gente vai separar aqui do demônio e demoniado. O homem não é o demônio, o homem estava endemoniado. E aqui é importante que ao avistar Jesus, esse endemoniado se lança de joelho aos pés de Jesus e suplica a Jesus. Uma coisa tem assim um diálogo, o que tem a ver conosco, Jesus, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o que tem a ver conosco. Se vai nos mandar embora, nos manda para aquela manada de porcos. Ora, o interesse do demônio é não sair do mundo. Ele é príncipe deste mundo, este mundo imundo, até rima, né? O mundo que é imundo, ele é príncipe do mundo que é imundo, porco. E aqui é importante enfatizar que eles não querem ir embora. E eles sabem que Jesus vai libertar aquele homem dessa manada de outros porcos, né? Interessante. Outros porcos, que é o próprio demônio e sua corte e sua manada. E aqui é interessante que Jesus faz essa entrevista com o demônio diz, nós somos uma legião, tem muitos porcos dentro do demônio, ou seja, dentro daquele homem há outros porcos. E é interessante aqui mostrar a clareza desse evangelho, e aí ele pede a Jesus, porque é isto, demônio não pode fazer nada sem autorização de Deus, então ele pede a Jesus, e Jesus concede a ele ir para a manada de porcos. Aqui que é interessante, né? Aqui vem um retrato das nossas escolhas, onde nós escolhemos o mundo capitalista, o mundo que tem os interesses na riqueza, no poder, no dinheiro, na fama, e assim vai. Tantas coisas oriundas do demônio que acaba nós queremos lutar por isso, infelizmente acontece isso mesmo, esse ponto. Mas eu quero trazer um ponto de questionamento. Quando Jesus permite aí os demônios vão para a manada de porcos, e aqui diz que era mais de 2.000, ou seja, aquele homem carregava dentro dele mais de 2.000 demônios. Por isso que nenhuma corrente segurava. E aquele homem que tinha esse tanto de demônios, quando foi libertado, aquele homem teve o cuidado de não querer sair de perto de Jesus. É interessante, né? Aquele homem tinha medo do que viveu amarrado, preso, escravo, sob o poder do demônio, sob o poder do maligno. E o maligno tem o seu poder muitas vezes no dinheiro, na ganância. Age através disso, prende-nos através do poder, da ganância, de estar em posição mais do que A ou B ou C. Isso acontece também na igreja. O demônio também age na igreja muitas vezes, nos fazendo desejar posições, querendo estar acima de alguém. Bom, enfim, isso você já sabe. Mas interessante que Jesus autoriza, ele vai para os porcos, e os porcos não aguentam.
Os porcos não aguentam, os porcos preferem se lançar e se lançaram precipício abaixo e foram parar dentro de uma lagoa lá, porque se jogaram, se mataram, se afogaram, preferiram. E aqui é que está. Aqueles homens que cuidavam dos porcos foram ao patrão e disse o que aconteceu. E eles decidiram, depois que viu aquele homem liberto, aquele homem são e salvo, liberto, feliz, na presença de Deus, eles quiseram e disseram para Jesus que eles não queriam eles na terra dele, ou seja, eles preferiam o demônio. Eles preferiam estar escravo do demônio. Agora veja bem, uma coisa interessante. Se o demônio estivesse na família ou num parente de um deles, certamente eles queriam que Jesus libertasse. Mas não era a família dele. Não era um filho, não era a esposa, não era a mãe, não era o pai. Era alguém que não tem nada a ver com eles. E aí eles se entristeceram porque são egoístas, porque são presos o demônio. Jesus lançou aqueles demônios nos porcos, mas sobraram outros demônios que entraram no coração daqueles que queriam expulsar Jesus. Quando nos afastamos de Jesus, de Deus, desse Deus real e verdadeiro, o demônio toma conta do nosso coração. Então que hoje nós possamos observar a nossa vida e a partir da nossa vida verdadeiramente buscarmos uma experiência de libertação de tudo aquilo que é do demônio. Há de fazermos diferença daquilo que é de Deus e daquilo que é do demônio. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de ter um lugar para anunciar Jesus, que a Virgem Maria nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.